boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. 973350038 é o número do WhatsApp. De novo, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos nossos temas, são os seguintes. Eu apresento aqui o doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia, Mauro, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores e também aos convidados, membros da mesa. É sempre um prazer, uma honra estar com todos vocês. Obrigado pela presença, procurador que está em Jaú, cidade do interior paulista. Com a gente também falando, ela está em Brasília, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a ministra aposentada Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, ministra? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você, Mauro, os nossos teleouvintes, falar com os nossos companheiros, doutor Ricardo. Temos um coordenador novo, o senhor Ricardo Godoy, doutora Cláudia, um prazer a todos, e também a Fábio Arcuri. Prazer grande falar com vocês todos. Obrigado pela presença mais uma vez, ministra. Também com a gente, seguindo aqui a apresentação, a formação da nossa bancada, doutora Cláudia Elizabeth Schwers, advogada, professora, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, e ela também é diretora de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Doutora Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. Seu microfone fechado, doutora Cláudia. Pode abrir, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Ao lado aqui, sob a batuta do Mauro Friesman, ao lado da ilustre jurista, ministra Eliana Calmon, e todos aqui, Ricardo Prado. Agradeço o convite também, em nome do Roberto Liviano, muito ativo nesse movimento aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu escorreguei aqui no sobrenome, doutora Cláudia Elizabeth Schwers. Certo, né, doutora Cláudia? Certo. E também com a gente o Fábio Arcuri, farmacêutico. Ele é o presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, está em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas de mesa. Agradeço aqui o convite, né, para participarmos desse debate de temas relevantes aí para a nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde, bom evento a todos. Vamos lá, 12:04, no nosso primeiro assunto de hoje. O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, saiu preso da CPI da Covid ontem, no fim da tarde, depois de muito tumulto e um racha no grupo majoritário da comissão. A ordem de prisão partiu do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que apontou falso testemunho no depoimento de Roberto Dias. Acusado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete de pedir propina em negociação para a compra de vacinas, Roberto Dias foi pego em contradição ao dizer que o encontro com ele havia sido acidental, quando conversas gravadas desmentiram essa versão. Ele foi solto horas mais tarde após pagar fiança de R$ 1.100. Procurador Ricardo Prado, tem aquela questão jurídica, né, se ele mentiu ou se não mentiu, porque ele estava na comissão na condição de testemunha, e aí, nesse caso, tendo que colaborar com os trabalhos, não poderia mentir, mas há aqueles que têm opinião de que ele estava numa condição de investigado, que ele não poderia produzir provas contra si próprio. Enfim,
independentemente dessa análise, os trabalhos de ontem, com a prisão dele, depois a soltura por meio do pagamento da fiança, trazem de prático para a própria investigação? Você tem uma situação que está se desenrolando muito rapidamente, né, Mauro? É difícil você dizer, inclusive, qual é o papel realmente de cada um dos personagens, vamos dizer assim. Se é testemunha, se é investigado, isso tem mudado, às vezes, com uma rapidez muito grande. Agora, o ideal, normalmente, é que você primeiro conclua as investigações para que você depois tome providências mais sérias com relação às pessoas. Agora, a CPI tem outros documentos, outras provas, outras gravações que nós não temos acesso ainda. Então, é natural que os senadores que compõem o grupo tenham uma posição privilegiada para avaliar, na verdade, essa situação. Para a gente ainda resta aguardar um pouco mais para saber exatamente como isso tudo vai se desenrolar, entendeu? Mas o sinal do presidente da comissão é de que providências serão tomadas. Eu tenho a impressão que é isso o recado que ele está tentando transmitir. Vamos aguardar para ver até onde isso realmente vai chegar, entendeu? Mas é importante que as coisas caminhem. Ministra Helena Calmon, seu olhar, sua observação sobre o que ocorreu ontem na CPI, a prisão, depois a soltura do Roberto Dias, o que isso tudo traz de prático para a investigação? Bem, o que acontece é, como o doutor Ricardo Prado disse, nós não temos muitos elementos para fazer um juízo de valor do depoimento que foi dado pelo testemunha, o investigado, enfim, nós não sabemos qual é o papel dele. Agora, o certo é que uma CPI instalada no Senado, fazendo parte diversos senadores, querendo apurar fatos efetivamente sérios para a nação como um todo, não pode ficar ao léu da sorte, com mentiras, com devaneios, com fugidas lateralmente e comprovadamente revelações verídicas, porque comprovado através de quebra do sigilo telefônico que não existia. De forma que eu entendo que, neste caso, é de se dar um maior empenho para o presidente da comissão. Seu entendimento, Cláudia, sobre todo esse episódio ocorrido ontem? Para acrescentar, eu diria que a repercussão dessa prisão ela é muito pedagógica. Isso foi, inclusive, mencionado ontem nos diversos meios de comunicação, porque a CPI está fazendo uma investigação séria, os assuntos são graves, o tema de saúde preocupa a todos, é o principal problema hoje, um dos principais da nação. Então, essa conduta da prisão, não obstante tenha havido, inclusive, pagamento de fiança, a prisão ela tem um novo significado, um peso e chama a atenção para um paradigma. Olha, aqui a coisa é séria, os que vêm aqui para colaborar precisam ter atenção a esse aspecto. Fábio, o seu olhar sobre esse episódio de ontem, a prisão depois da soltura do depoente lá na CPI da Covid, o Roberto Dias? Eu acredito, como os colegas de mesa já mencionaram, que, primeiramente, do ponto de vista jurídico, isso tem que ser devidamente avaliado e ponderado, mas isso, do ponto de vista de CBDR e da área da saúde, que interage o tempo todo com o Ministério da Saúde e com essa área, só mostra
o que a gente que vivemos na prática, que é uma desorganização em relação a tudo que diz respeito à Covid, no sentido de testagem, compra de material, as vacinas, compras de vacinas, distribuição de vacinas, né? Então, a gente, em se confirmando todas essas suspeitas, isso só corrobora, infelizmente, com o fato de que ainda temos esse tipo de vírus, né, esse tipo de doença em nossa sociedade, e isso atrapalha o desenvolvimento e o bom andar da saúde no Brasil. 12h11, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você também. O nosso próximo tema aqui é o seguinte: o setor empresarial se uniu para tentar barrar o projeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, que altera o imposto de renda de empresas e também de pessoas físicas. 120 entidades enviaram ontem uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, alertando para possíveis impactos negativos e cobrando alterações no texto. As associações pedem ainda que o Congresso vote a reforma administrativa antes das mudanças no imposto de renda, que incluem, entre outros pontos, a volta da taxação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Procurador Ricardo Prado, me parece ter sido esse o ponto principal aqui dessa carta, né, do empresariado, dessas 120 entidades, essa carta enviada ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, porque hoje existe a isenção para lucros e dividendos, e essa mudança traz uma fixação de uma alíquota de 20%. E aí os empresários argumentam que essa alíquota para as empresas faria subir de 34% para 43,2% a carga tributária para eles, né? Enfim, então daí esse momento aí de união do empresariado. O que deve acontecer em relação a tudo isso, procurador? Você tem uma situação complexa, né, Mauro? Toda vez que você mexe na questão da tributação, você mexe nos ganhos e das perdas das pessoas. Tá? Então, por mais que se fala que possa haver algum consenso em termos de você melhorar a reforma tributária, o consenso que você tem é que o procedimento do Estado precisa ser simplificado, que as alíquotas precisam ser unificadas, né? E, de preferência, que você diminuísse até um pouco o imposto, né? Quando você tem o projeto na prática, o que você tem é que o quê? Entendeu? A simplificação é pequena, tá? A unificação de alíquotas também não avança na medida em que se gostaria. E, na verdade, a taxação aparentemente aumenta, né? Essa questão específica, por exemplo, dos dividendos, você tem duas situações. Você tem pessoas que são apenas não participam da empresa, né? E tem lá uma participação, tem ações, mas elas não participam da gerência da empresa. Então, na verdade, elas recebem os dividendos, esses dividendos são isentos. Então, é natural que essas pessoas que recebem esse dinheiro, como é quando a gente recebe salário, você é tributado, né? Então, você recebe dividendos, é natural que isso seja tributado também, tá? Eu próprio, inclusive, já tive a oportunidade de escrever um artigo sustentando isso, que não há sentido de você ter ganho isentos no país, entendeu? Né? Você precisa que todo mundo contribua para a arrecadação. Agora, você tem uma parte do empresariado que é quem gerencia a empresa, quem controla a empresa. E ele paga o imposto, né, como pessoa jurídica. E depois ele volta a pagar como pessoa física. Então, para ele, às vezes, embora juridicamente a gente tenha a separação da pessoa jurídica para a pessoa física, ele acaba realmente tendo uma carga tributária aumentada. Então, realmente, são questões que precisam ser debatidas, né? O que tem assustado no Congresso atual é essa rapidez com que eles estão querendo aprovar tudo a toque de caixa,
sem dar possibilidade da sociedade discutir isso, entendeu? E realmente ouvir a sociedade, né, antes de tomar decisões. Doutora Cláudia, é isso que o procurador Ricardo Prado destacou, essa questão da rapidez, discussão a toque de caixa. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele já sinalizou, ele já falou em votar o projeto rapidamente, antes do recesso parlamentar, antes das férias de julho. Porque se isso não acontecer agora, as coisas ficam mais apertadas no segundo semestre, e se não acontecer também ano que vem, não vai acontecer, ano de eleição, né? Então é isso que chama atenção, né? Essa rapidez para essa questão. Existem muitos projetos de lei buscando a reforma tributária, você tem razão, Mauro Frisman. E o texto que foi levado agora, que está em discussão, do projeto de lei 2.337 de 2021, entregue ao Congresso, então, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, fixa em 20% a taxação de juros e dividendos e extingue também os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de remunerar os sócios. O texto também prevê reduzir a alíquota do imposto de renda, mas, segundo especialistas, as reduções, elas não são suficientes e, na verdade, significam um aumento muito expressivo. E levar isso com essa rapidez não faz sentido, porque há um impacto relevante no mercado produtivo. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, esse aumento seria de 71,5% para empresas médias e grandes, e mesmo fazendo um cálculo sobre o imposto, seja no lucro real presumido, o aumento é significativo, injustificável nesse momento, penalizando o setor produtivo, aqueles que contratam. Então, não se justifica, é preciso haver um amplo debate. Há outros projetos de lei que fazem a reforma tributária, que tem sido objeto de estudo e foi ignorado. Não é bom para a nação uma aprovação prematura sem um debate profundo sobre essas alterações e sua repercussão no âmbito produtivo. Ministra Eliana Calmon, quer dizer, o que dá para a gente prever com essas discussões a toque de caixa, tudo resolvido sem muito consenso em torno das coisas, é que o problema vai acabar no Supremo Tribunal Federal, entupindo mais uma vez lá de trabalhos com assuntos que não são para o STF, assuntos não constitucionais. Né? Exatamente. Essa é a tônica do novo governo, estas reformas e essas alterações legislativas feitas apressadas, sem discussão, sem transparência, e em um momento dificílimo, quando as empresas estão passando por dificuldades em razão da pandemia, nós termos uma reforma tributária, como todos os especialistas dizem, é uma reforma que onerará as empresas, assim ou assado, de qualquer forma, quanto aos aspectos que vão ser mexidos, dará sempre um resultado de maior onerabilidade para as empresas. É inoportuno o momento, é um projeto sem discussão e um projeto feito às pressas, de forma e sem qualquer transparência, de forma que eu entendo que é um projeto, mais um dos projetos que pende a ser aquilo que nós já falávamos, um governo onde não existe previsibilidade nem transparência. Fábio Arcuri, seu olhar sobre esse tema? Olha, eu não vou acrescentar muito mais do que já foi dito, porque concordo, mas eu queria só deixar um detalhe. A CBDL, esse ano, lançou um livro branco e a gente coloca uma série de propostas para a sustentabilidade do setor de diagnósticos no Brasil. E um deles é justamente trabalhar junto à reforma tributária no sentido de abaixar os tributos, né? Porque a grande maioria dos produtos diagnósticos no Brasil ela é importada. Nós trabalhamos aí com 70%, 75% dos produtos que todos nós utilizamos nos laboratórios de análises clínicas são importados. O dólar saiu de um patamar, nos últimos anos, saiu no patamar de 3 e está no patamar de 5. Né? Existe uma pressão muito grande de manutenção de custos, então a gente enxerga que uma das maneiras é justamente, eu não vou nem dizer diminuir,
mas eu acho que no final das contas a ideia é que se diminua a carga tributária, como o doutor Ricardo até colocou, mas racionalizá-la também, né? E a gente não vê o governo tomando nenhuma medida de economia de seus gastos para justamente poder se sustentar com a arrecadação que ora existe nesse país, né? Então é só isso, só colocar que a gente tem uma preocupação como setor de diagnóstico de buscar melhorias na carga tributária. É um pouco diferente do imposto de renda, mas, enfim, no final, tudo tem o mesmo nome, imposto, né? E que se não houver redução, que pelo menos que a coisa fique mais fácil, fique mais simples, porque isso vai acabar trazendo mais um olhar diferente, né, do contribuinte para o pagamento dos impostos, e isso tende a melhorar a receita também. Exato. Não? Na verdade, se me permitem, Sim, claro. uma conduta assodada, apressada, como se revela, ela mais demonstra a necessidade do governo de arrecadar do que revelar uma reforma com planejamento, né, de decisões, que tenha uma visão ampla e adequada da implementação dos tributos, de arrecadação de tributos no Brasil. É isso. 12h21, a edição do programa Gente que Fala de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso próximo assunto, Fábio Arcuri. Cientistas da Universidade Maior de San Andrés, em La Paz, na Bolívia, detectaram a variante andina do coronavírus, conhecida como Lambda, em amostras coletadas na cidade. Esse estudo foi realizado com amostras coletadas em maio e junho, em 6 regiões lá do país, para realizar a vigilância genômica, e nas amostras constatou-se que em La Paz há a presença da variante andina, enquanto em 11 dos 18 testes foi detectada a variante brasileira P1. Segundo os pesquisadores, a variante andina, que também apresenta sintomas intestinais e digestivos com maior frequência, pode ser a causa de um novo surto no país. Temos uma fronteira grande, né, Fábio, com a Bolívia, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quais são os riscos para o Brasil em relação a essa variante andina? E também, o que causa o surgimento das variantes? A própria demora na vacinação leva com que o vírus se modifique, faz com que o vírus se modifique, porque ele busca ali a sobrevivência? Vamos pensar nesses dois aspectos inicialmente. Eu vou começar por esse último aí que você mencionou. Quer dizer, quanto mais tempo o vírus estiver circulando entre nós, maiores são as chances de mutações, porque é disso que ele vive, né? O vírus ele processa essas mutações, isso faz parte do conceito de evolução, e para poder se manter dentro da sua microecologia. Então, assim, como você disse, a vacinação ela é fundamental, não só no Brasil, como no mundo. A gente vê que, muito embora os Estados Unidos... Vamos pegar um exemplo diferente, né? Estados Unidos, população vacinada, liberaram lá o uso de máscaras, apenas em alguns lugares, né? Transporte público, você é obrigado a utilizar máscara, as pessoas continuam morrendo, certo? Ou seja, apesar de ter um nível de vacinação alto, o número de óbitos ainda continua. Então, assim, é fundamental que o mundo esteja vacinado para que a circulação viral diminua e, portanto, o surgimento de novas variáveis. Ponto. Isso é líquido e certo. Com relação aos riscos, por conta de fronteira, bom, imagina, se for encontrada a variável indiana aqui no Brasil, faz umas 2 ou 3 semanas, já encontraram essa variável que, se não me engano, é a Delta, né? Agora estamos falando da Lambda. Se o mundo não agir rapidamente, já a gente chega na variável ômega, né? Ou ômega. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que ter uma consciência de que é importante o cuidado sanitário nos portos e aeroportos, para justamente ter certeza de que as pessoas estão entrando e as pessoas que estão entrando estão isentas desse vírus.
o teste de PCR ele representa parte de uma segurança, mas ele não é infalível, muito menos nessa questão de 72 horas antes e tal. Quer dizer, você pode estar infectado e o teu teste só vai se manifestar depois de alguns dias, que não essas 72 horas. Com relação a variáveis e a testagem dessas variáveis, obviamente que o PCR, que é a testagem molecular, ele é o mais fiel, porque muitas vezes, se você for testar o vírus ou do ponto de vista de anticorpo, você não consegue detectar, justamente porque essas variáveis podem apresentar e nos dar respostas imunológicas distintas. Inclusive, um outro tipo de resposta que não é diagnosticado pela dosagem de anticorpo ou ainda pela dosagem de antígeno, né? Acho que não dá tempo aqui de falar das diferentes dosagens, mas vamos ficar com a mensagem de que o PCR ainda é a melhor testagem. Mas a barreira sanitária ela é fundamental e ela tem que ser melhorada, até porque na América Latina, voltando à tua questão, na América Latina é um dos lugares no mundo onde a gente tem um nível de vacinação baixo. E a gente pega o Chile. Olha a situação do Chile. O Chile está muito vacinado, mas continua fechado porque continua tendo problemas epidemiológicos com esse vírus. Eu, particularmente, não acredito em ondas, né? Ou primeira, segunda, terceira, quarta. Não, a gente está há um ano com esse vírus circulando, esse vírus e suas variáveis circulando. Então, há que se ter cuidado com essa situação. As variáveis elas vão continuar acontecendo. Se a gente Agora, é um desafio bastante grande, né, Fábio? Ontem nós conversávamos aqui com a doutora Melissa Palmieri, ela é médica da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura faz aquela investigação sobre se já há a contaminação comunitária, né, da variante Delta aqui na cidade de São Paulo, por conta daquele homem de 45 anos que está infectado, né? Então, não há nada em definitivo a respeito disso, a Prefeitura está investigando. Agora, esse trabalho é feito a partir de amostras de testes positivos que são enviados para o laboratório do Instituto Butantan. Se são amostras, claro, não dá para mandar todos os testes positivos para fazer análise genômica no laboratório, porque seria impossível, né? Existe sempre o risco de ter gente com uma determinada variante e não sabemos, porque aquela amostra não foi pega, né? Então, é um desafio muito grande, não? Com certeza. A testagem, a primeira coisa assim, a testagem é fundamental e o Brasil e o governo brasileiro nunca levou a sério a testagem, até porque existiram grupos que se mostraram desfavoráveis à testagem, porque consideravam que o teste, naquela ocasião, ele não tinha um valor preditivo importante. O que é um equívoco, porque por pior que seja o teste, e a gente tem que considerar que os testes foram desenvolvidos num espaço muito curto de tempo, obviamente que eles apresentam falhas, né? É diferente um teste de Covid de um teste de H1N1, que teve muito mais tempo para ser desenvolvido, para ser testado e ter o seu controle de qualidade adequado. De qualquer forma, por pior que seja, é importante a testagem. E o Brasil hoje testa muito pouco. Ainda que testa pouco. Existem muitas barreiras para isso. Uma delas a gente acabou de conversar logo no início, que é o próprio Ministério da Saúde não administrando essa história de maneira correta. Com certeza, ocorrem variáveis, coisas que a gente não consegue identificar, porque tem muita gente que tem a doença e não manifesta nenhum tipo de sintoma. E a gente sabe que há um descrédito na sociedade de que eu não tenho sintoma, eu não estou doente. Mas ele é um vetor, ele transmite, principalmente jovens e adolescentes que ficam nas festas e tal, que a gente já sabe. Então, assim, o controle sanitário, não só de portos e aeroportos, como o interno aqui nosso, evitar aglomeração, utilizar a máscara, manter o distanciamento social, são fundamentais para bloquear a transmissão viral. Bloqueando a transmissão viral, a gente ajuda a diminuir bastante, não só, obviamente, a transmissão, como também a presença de outras mutações.
Agora, para a gente finalizar esse tópico, como a gente destacou aqui na leitura da nota, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né, são os 4 estados brasileiros. O Brasil faz fronteira com a Bolívia nesses 4 estados. São 3.400 quilômetros, é uma área gigantesca de fronteira. O que o país tem que fazer para se defender aí dessa lambda, né, que é a variante boliviana? Tem que não cometer o mesmo erro que cometeu com a Venezuela com o sarampo. Nada contra a Venezuela, nada disso. Mas quando os venezuelanos migraram para o Brasil, eles trouxeram doenças, por exemplo, o sarampo que estava praticamente erradicado, né? Então, o mesmo cuidado tem que ser tomado. Eu acho que o trânsito das pessoas, porque ali as fronteiras, né, o indivíduo atravessa a pé. Em alguns lugares ele vai atravessar a pé. Então, não pode. Né? Tem que fazer a testagem, não é só controle de temperatura, ele tem que estar com a máscara. E eu, sinceramente, eu não sei, eu nem conheço a região para falar, mas eu duvido, né, que exista ali um controle adequado. Até acho que existe um controle, pode haver um controle, mas não é adequado. Então, a testagem é fundamental e, eventualmente, zonas de quarentena, né? Bloquear a passagem e falar, bom, você entra e se mantém numa zona restrita, faz a testagem, aguarda o momento e libera o indivíduo tanto nas 2 vias, né? Daqui para lá e de lá para cá. Faltando 28 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon, aqui em São Paulo, Rádio Universal em Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto, em artigo publicado pelo site Poder 360, o procurador Roberto Liviano diz que, sob o comando de Arthur Lira, formou-se um pequeno grupo escolhido a dedo para construir novas e doces regras eleitorais e políticas na Câmara. E a proposta prevê absurdamente o fim da obrigação da divulgação dos bens dos candidatos e sua desobrigação em atualizar gastos de campanha a cada 72 horas. Segundo o procurador Roberto Liviano, é extremamente perceptível o movimento sistemático de desmonte do sistema jurídico de proteção à moralidade administrativa e ao patrimônio público e a construção de barreiras legais impeditivas da responsabilização por atos de corrupção para se garantir a impunidade por lei. Procurador Ricardo Prato, seu olhar aqui sobre o entendimento aqui do procurador Roberto Liviano. Eu concordo com o Roberto em grande parte, né? Você tem tido um problema muito sério de retorno à opacidade, né? Quer dizer, a transparência que durante um período chegou a prevalecer nos negócios públicos, ela tem dado passos atrás, né? E isso é muito triste, é muito ruim para o país, e é preciso, na verdade, que a sociedade crie um movimento realmente de resistência a isso, né? Quer dizer, nós temos que denunciar, nós temos que falar, nós temos que cobrar para que isso realmente não prevaleça, né? Quer dizer, as questões são públicas, você tem hoje o próprio Fundo Público de Manutenção das Eleições, e isso precisa ser prestado conta para a população, né? E o patrimônio pessoal também dos candidatos, ele deve ser divulgado, isso não há a menor sombra de dúvida, é uma informação importante para que você possa avaliar as pessoas em quem você vai votar, entendeu? Né? Eu acho que, embora uma parte da população possa não fazer uso disso, eu tenho a impressão que há muita gente que checa assim, essa informação e não deixa de ser uma informação relevante, né? Você, o servidor público, tem um dever de transparência maior do que o que você tem na iniciativa privada, né? Porque ele está cuidando da coisa pública. Então, isso eu acho que é fundamental, né? E a ministra está acompanhando bem essa questão, por certo, acrescentará outras considerações, eu não vou me estender demais no tema. Ministra Eliana Calmon, seu entendimento, a partir desse olhar do procurador Roberto Liviano, em relação à proposta que prevê o fim da obrigação da divulgação dos bens dos candidatos e a desobrigação em atualizar os gastos de campanha a cada 72 horas.
Bem, todos sabem que o mandamento número 1 de combate à corrupção é exatamente a transparência. E todos os movimentos feitos em combate à corrupção é para que as coisas no serviço público sejam cada vez mais transparentes. No momento que nós estamos tendo vamos dizer assim, uma sintonia com os desmanches que estão sendo feitos, as alterações que estão sendo feitas na legislação para termos a falta de transparência, nós estamos em um processo de retrocesso. Um retrocesso grande e que nos preocupa com muita intensidade. Realmente é assustador o que está acontecendo. O primeiro problema que surgiu em relação à transparência foi dizer o seguinte: não temos dinheiro para fazer o censo através do Instituto próprio. E isso levou o Supremo Tribunal Federal a dar o seu veredito em relação a isso. O censo tem de ser feito. Quer dizer, era o problema número 1, nós não sabermos o que se passa no país, o que se passa com a população. E, a partir daí, nós vamos encontrar nos 3 poderes, inclusive, né? Nos 3 poderes, inclusive até no Ministério Público, onde os jornais, por exemplo, publicam a possibilidade de haver despachos dentro do Ministério Público, despachos que sejam secretos, como foi agora judicializado. Eu nunca vi falar em despachos em um órgão como é o Ministério Público, que é um órgão que representa a sociedade, né? É um órgão que é justamente o autor de todas as ações em prol da moralização, seja secreto. De forma que nós estamos, não estamos preocupados, nós estamos assustados com o que está acontecendo nesse país em termos de falta de transparência e em retrocesso. Portanto, o doutor Roberto Liviano está absolutamente certo com o artigo que publicou. Doutora Cláudia, falta de transparência e retrocesso, como destacou a ministra Eliana Calmon. A gente está aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras, falando de compliance, de programas específicos de transparência, enfim, a gente sempre dá de frente com essas propostas que representam retrocesso. O que acontece? Gravíssima situação. Esse retrocesso preocupa a todos, não é uma reforma política que traz evolução, é preocupante e justamente pega nos pontos principais, que é a divulgação dos bens dos candidatos permite a efetividade da lei da improbidade administrativa, que não há dúvida, é um dos instrumentos jurídicos existentes no Brasil mais relevantes para combater a corrupção. E também há, dentro aí de reformas que se pretende implementar, até mesmo a alteração da lei da ficha limpa, que iria permitir que políticos condenados à pena de multa por prestar contas, por exemplo, de forma indevida, mantenham elegibilidade, dentre outros. Quer dizer, há muitas questões gravíssimas que foram introduzidas, nós precisamos nos manifestar contrários, porque isso é um desserviço ao país. Nosso próximo tema aqui no Gente do MPD que Fala, em sua coluna no UOL, o jornalista Leonardo Sakamoto pergunta: bajular Jair Bolsonaro funciona? Segundo ele, a questão ronda a cabeça dos pretendentes a ministro do Supremo Tribunal Federal desde o início do governo, que se esforçam em paparicar o presidente à custa do interesse público. Desta vez, Bolsonaro deve indicar a vaga o advogado-geral da União, André Mendonça, atendendo à sua promessa de escolher alguém terrivelmente evangélico. Isso, claro, se não mudar de ideia na próxima semana e se o Senado não rejeitar o nome de André Mendonça, advogado-geral da União, também foi ministro da Justiça. Ministra Eliana Calmon, aí a pergunta aqui do Leonardo Sakamoto, jornalista Sakamoto. Bajular Jair Bolsonaro funciona? E também outra pergunta, o que o André Mendonça tem que os demais postulantes ao cargo não têm? Olha, eu conheço razoavelmente o André Mendonça
como profissional da área jurídica. É um homem que conhece direito e, ao que me consta, tem reputação ilibada. Em relação aos outros candidatos, alguns, inclusive, colegas meus e que eu conheço, eu entendo que tem um impedimento e um impedimento sério. Todas as pessoas que estão exercendo cargos de Estado, como, por exemplo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, procurador-geral da República, estes todos têm uma responsabilidade muito grande e têm de ter absoluta isenção na sua atividade em relação ao presidente da República. Então, estas pessoas deveriam, em qualquer país sério, estar proibidos até, impedidos de serem candidatos a uma vaga com uma indicação única e exclusiva do próprio presidente da República. De forma que, em relação ao André Mendonça, não existe isso, porque ele, como advogado da União, é alguém que está em defesa, inclusive de uma forma indireta, do próprio presidente da República, não como presidente, mas como chefe de Estado. De forma que eu entendo que todas as atitudes tomadas por ele são atitudes que são pecados veniais em relação aos outros que tiveram uma atividade bastante execrável, posso dizer assim, em relação às suas funções. De forma que a ideia de bajular o presidente parece que funciona, porque os candidatos que se arvoraram a se apresentar como tal vêm fazendo isto, né? E inclusive, o último que terminou sendo nomeado também teve essa atividade. E, além de tudo, desperta uma parte considerável da política brasileira para ficar contra ou a favor, como agora já se diz que o Centrão está contra o André Mendonça, porque ele não fará aquilo que o presidente precisa que seja feito. Ora, isto é uma verdadeira desmoralização que se tem ao cargo de um ministro do maior tribunal existente do país e como se é a banalização das instituições. Ou seja, o homem que não é capaz de contrariar o presidente da República, como eles acham que o André Mendonça não será, não tem qualificação para ser escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal. De forma que nós estamos vivendo um momento único, porque até isto está sendo cogitado. A moral ilibada passa a ser uma desqualificação para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Procurador Ricardo Prado, ser bajulado por eventuais postulantes à função de ministro do Supremo Tribunal Federal não é uma situação exclusiva do presidente Bolsonaro. Outros presidentes também foram bajulados da mesma forma. Como neutralizar essa bajulação? Pessoas que serviram ao governo não deveriam cumprir uma quarentena específica para depois terem uma indicação para o Supremo? Eu acho que a questão da quarentena, Mauro, para mim, não é o melhor sistema de solução disso. Até porque você teria, se você começar a esticar isso, você proíbe qualquer mudança de setor, qualquer mudança de função. Tá? Você vê agora a discussão, por exemplo, querendo criar uma quarentena de 8 anos para impedir o juiz Moro de disputar a eleição. Né? Quer dizer, isso vira individualização, de querer proibir este ou aquele candidato de fazer parte do jogo. O que eu acho que está errado é a forma de nomeação dos membros do Supremo Tribunal e do Ministério Público por parte do presidente da República. Isso eu tenho repetido já há vários anos. Eu entendo que esse sistema precisa ser mudado, que enquanto não for mudado, nós continuaremos tendo problemas, seja com esse presidente, seja com outro presidente,
né? Seja com esse candidato, seja com outro. Nós temos, na verdade, isso é um resquício do sistema da época do Império, né, que foi mantido pelas repúblicas, certo? De os presidentes da república nomearem os ministros da Suprema Corte, certo? O mínimo que você teria que ter disso é, no mínimo, uma lista tríplice feita pelas carreiras, certo? Quer dizer, é uma vaga de desembargador, os tribunais se reúnem, fazem a lista e encaminham para o presidente. É uma vaga do Ministério Público, o Ministério Público faz a sua votação interna e apresenta uma lista para o presidente. É uma vaga de advogado, de UAB ou da universidade, entendeu? Né? Você faz, por aqui você tem um mínimo de questão técnica, né? O ideal, na verdade, é que essas funções fossem independentes, né? De forma que você assegure àquele que está assumindo o cargo que ele tem liberdade de ação para fazer aquilo de acordo com aquilo que é o princípio nosso da justiça. Quais são? Vinculação à lei, às provas e à sua consciência. Essas são as vinculações do profissional do direito que tem que seguir, certo? E não pode ser o fato de você ser indicado por este ou por aquele eventual mandatário do poder. Pessoal, 12h47, então faltando 3 minutos para uma. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, porque temos 2 para cada um. Fábio, eu começo com você. Cris Vieira está no Instagram e ela quer saber, além das estranhas negociações, o que se sabe sobre a vacina da Covaxin, sobre a vacina Covaxin, né? Por que ela ainda não foi aprovada e quais são os riscos de uma interferência política nessa aprovação? Eu acho que o risco de interferência política é bem pequeno na atual circunstância, diferente de quando estávamos lá atrás com o Coronavac, AstraZeneca e tal. Eu acho que agora, não sei, bom, o governo não para de me surpreender, pessoalmente o governo não para de me surpreender, né? Mas eu acho que a interferência é muito improvável agora. O que acontece é que a Anvisa, ela tem realmente um processo de verificação bastante rigoroso. Eu convivo com a Anvisa desde a criação da mesma, e embora a Anvisa tenha melhorado bastante, muito, na questão de transparência, liberação de documentação, a avaliação, diálogo, abertura de diálogo e tal, a Anvisa é bastante cuidadosa. Eu, no final das contas, acho que é um bem para nós essa proteção, porque existem, sim, problemas com testes de produto, com consistência de lote, manutenção, estabilidade do lote, enfim. Então, eu não tenho maiores detalhes, mas eu confio na avaliação da Anvisa, da avaliação técnica da Anvisa, e particularmente, não acredito que haja, aí, nesse caso, uma interferência política. Daniela Neves, no Instagram, doutora Cláudia, ela pergunta o seguinte, a gente vai voltar naquele tema anterior lá da indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal. Ela diz assim, o fato de alguém ser terrivelmente evangélico, terrivelmente bolsonarista ou terrivelmente qualquer outra coisa não seria o suficiente para não ser considerado neutro, o que é uma condição básica para ser juiz? Aí pergunta a Daniela Neves. Boa observação, Daniela. O artigo 101 da Constituição, ele traz como requisito que esses 11 ministros supremos sejam escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os requisitos. Quando o presidente indica que ele é terrivelmente evangélico, não é um requisito que consta lá. Então, é uma preocupação. O que você fala, se isso por si só já representaria uma violação à independência, à imparcialidade, não dá para saber, que na verdade, mas é um indício que preocupa, sem a menor dúvida. Não é? E mais, a indicação do presidente não pode vincular o entendimento, a orientação do ministro, né? A imparcialidade e a independência
devem ser mantidos independente de quem indicou. E não há dúvida, como diz o procurador Ricardo, que a alteração do modelo vai garantir um outro formato e uma melhor forma de escolha de ministro, não há dúvida. E ainda que essas listas, que a sugestão é excelente, vinculem o presidente, torne obrigatória, porque o Aras, que está aí, não estava dentro da lista indicada pela carreira. Então, nós temos muito a evoluir. Essa questão relativa ao Supremo é grave, é séria. Como diz a ministra Eliana, não há nada contra Otávio Salles, diretamente, mas se o requisito é ser terrivelmente evangélico, sequer constitucional o requisito se apresenta. Ministra Eliana, a pergunta aqui do Teodoro Nitrini, pelo Facebook. O CNJ não tem sido excessivamente complacente com ministros que defendem abertamente algumas posições políticas? Pergunta o Teodoro Nitrini. O CNJ, nesses últimos anos, tem se mostrado bastante político, e a preocupação nas nomeações dos conselheiros sempre está neste sentido, né? Tanto que se está nomeando para representar Senado Federal, Câmara dos Deputados, sempre assessores parlamentares que estão ligados a grupos políticos dentro do parlamento. E isso já é um indicativo. E os representantes da Ordem dos Advogados é a mesma coisa, que representam grupos políticos que estão dominando dentro da Ordem dos Advogados. E isso é que faz exatamente o CNJ se transformar quase que em um órgão burocrático, né? Procurador Ricardo Prado, o seu Jaime do Jardim Monfilholi, sempre com a gente aqui, participando e mandando perguntas. Ele quer saber qual é a validade jurídica de gravações ou filmagens clandestinas. Você tem uma situação complexa, né? Na verdade, a gravação feita em ambiente, ela é permitida. No projeto agora de reforma, estão querendo trocar isso, né? Fazer com que isso não seja mais permitido. Mas a gravação ambiental sempre foi permitida. A gravação por um dos interlocutores, né, da pessoa que está participando, também sempre foi permitida. O que você não permitia é a gravação feita por terceiro, entendeu? Né? Quer dizer, nós estamos conversando nós dois e uma terceira pessoa invade a linha telefônica e faz a gravação. Aí não. O terceiro não tem esse poder, a não ser que haja uma autorização judicial para isso. Né? Basicamente, são essas três possibilidades que me vêm à cabeça no momento. Fábio Arcuri, mais uma pergunta aqui para você, da Vera Lima. Por que muitos estados estão antecipando a segunda dose da AstraZeneca antes prevista para 12 semanas após a primeira? Porque, logisticamente, eles estão conseguindo cumprir. O que foi feito claro, os estudos todos foram feitos de uma maneira, a conclusão chegou-se de que o ideal seria ter a segunda dose, a dose de reforço, após 90 dias, e assim foi indo. E isso também, de alguma maneira, favorece o fluxo logístico, dá tempo de produzir, dá tempo de chegar, de distribuir e aplicar. Facilita muito a logística. Mas estão aplicando porque agora, e eu acredito que agora, a partir de julho, a gente tenha um crescimento exponencial do número de pessoas vacinadas, justamente porque agora a gente entrou num ritmo de produção importante, a Fiocruz e o Butantan também, né? Nesse caso, são as vacinas produzidas pela Fiocruz. E também isso deveria ocorrer com a própria vacina da Pfizer, né? Porque o laboratório preconiza que o intervalo seja de 21 dias ou 28 dias. Estamos fazendo com 3 meses por questões logísticas, né? Eu desconheço que com Pfizer eles estão fazendo em 3 meses. O preconizado são 20 dias. Agora, é assim, em termos de vacinação, o ideal é você seguir o preconizado, né? Então, quando você precisa de uma dose de reforço, você, obviamente, precisa... Por exemplo, se você for tomar uma vacina de hepatite, a dose de reforço são 60 dias depois.
Então, você vai tomar 60 dias depois. No caso do Covid, quanto antes você toma a dose de reforço dentro de um prazo adequado, quanto antes você toma a dose de reforço, melhor, porque você atinge níveis de anticorpos protetores mais rápido. Mas se estão aplicando com um tempo anterior, é porque tem comprovação científica para isso. Então, é possível fazer. Ministra Eliana Calmon, o Rodrigo Marcondes, do nosso canal no YouTube. Bem brevemente, ministra, qual a sua posição sobre a reforma administrativa que poderia também abranger o Poder Judiciário? Pergunta o Rodrigo Marcondes. Eu entendo que, no momento, é absolutamente inadequada se fazer esta reforma administrativa sem haver a transparência, como nós já falamos, e sem haver a discussão de tudo isso, especialmente uma reforma complicada como é a do Poder Judiciário. A doutora Cláudia Ana Maria Molina, no YouTube, pergunta: o nosso Código Civil está correspondendo ao tempo que vivemos? Bem breve. Olha, eu acho que nenhuma legislação, quando ela é publicada, ela já passa a sofrer de problemas de atualização, né, de obsolescência, porque as nossas vidas são muito dinâmicas, não há dúvida que o Código Civil, e mesmo o Código de Processo Civil, recentemente editado em 2015, o Código Civil de 2002, eles já apresentam, sim, uma obsolescência. Precisamos estar sempre e constantemente criando grupos de estudos para promover atualizações pontuais e relevantes nos temas que importam. Agora, é preciso que o Congresso tenha espaço para que isso seja levado, não? Ricardo Prado, procurador, tem mais uma pergunta aqui para você. Por que o Ministério Público de São Paulo instaurou inquérito contra os organizadores da motociata do presidente Bolsonaro? Quem pergunta é o Eric Moura, pelo Facebook. Tenho a impressão que é a questão das aglomerações, né, que você tem causado, entendeu? E, inclusive, sem utilização de equipamento de proteção. Tenho a impressão que é esse o objetivo da investigação. Fábio, acabou de chegar mais uma para você aqui. André Carrijo, é isso? André Carrijo. Na sua opinião, existe alguma vacina melhor? Ele está no YouTube. Se existe uma vacina melhor que outra, uma vacina melhor que a outra, existe uma crença pública de que a Pfizer é melhor? Você acredita nisso? Pergunta aqui o André Carrijo. Não. Eu acho que todas as vacinas são importantes. Do ponto de vista epidemiológico, todas as vacinas são importantes, e quanto mais você vacinar, mais a população, num determinado grupo, numa determinada sociedade, estará protegida. Agora, é verdade que algumas vacinas apresentaram nos estudos um nível de proteção superior a outros. A AstraZeneca, um nível superior ao da Coronavac, a Pfizer, um nível superior à da Coronavac, da AstraZeneca, e assim por diante, né? Além disso, tem que se também considerar a possibilidade do surgimento de efeitos colaterais, né? Tá, mas o importante é, vacina boa, é o que tem sido dito, é a vacina no braço, né? Exatamente. Bom, pessoal, faltando 1 minuto para 1, eu vou aqui para o nosso encerramento. Não dá tempo das despedidas de cada um, só o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala, o Procurador de Justiça aposentado Ricardo Prado, aqui com a gente, também a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, Eliana Calmon, ex-corregedora Nacional de Justiça, a Cláudia Elizabeth Svers, advogada professora, ela é presidente da Comissão Especial de Direito Processual da OAB, Direito Processual Civil da OAB aqui de São Paulo, e o farmacêutico Fábio Arcuri, presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som com a gente, cuidando da sonoplastia hoje, o Sérgio Souza, que também é o nosso gerente técnico aqui na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Esquiavon, nosso pauteiro, nosso produtor, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, nosso diretor-geral, o jornalista Fausto Camunha, hoje no apoio aqui com a gente, o Ricardo Godoy. Do outro lado, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes da nossa despedida, a chamada aqui na programação da Trianon, Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, da 1 às 2, das 2 às 3,
o musical Trianon, e a partir das 3, o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas. Obrigado pela audiência, minha gente. Até amanhã, 1h em ponto.